Ai, Então, gente, boa noite. Como eu estava falando com vocês agora mesmo, a gente vai ter hoje boa uma noite. conversa bem legal sobre o Life Shot. E a intenção é saber por que que esse produto ele é tão importante e tão poderoso, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente então começar a falar sobre o Life Shot. Muito bem. Então, o Life Shot é um programa de gênesis de bem-estar da Doterra, né? E ele é o que seria, então, o Life Shot para a gente, né? O Life Shot é um produto exclusivo aqui da Doterra do Brasil. Não tem em outros países. Ele é um superalimento, é um suplemento alimentar. E ele realmente não tem nenhum outro produto no mercado que se compare com o Life Shot. Então, ele é um suplemento super antioxidante. Então, não é só antioxidante, ele é um super antioxidante, tá? Mas é o seguinte, a gente precisa entender alguns termos, né? Para saber o que que ele faz no nosso organismo e por que que a gente vai precisar desse produto. Por que que a gente precisa de antioxidantes, né? Porque, afinal de contas, nós fomos criados, né? O nosso corpo é perfeito. E o que que acontece, então, que nós desenvolvemos, né, as doenças, desenvolvemos oxidação, além do que o nosso organismo consegue controlar. Por que que o nosso corpo fica desequilibrado? Né? Então, nós vamos ver entender que isso acontece por conta dos radicais livres. Então, assim, todos nós temos radicais livres. Então, assim, o fato da gente respirar já causa radicais livres. Então, o fato de estarmos vivos, nós produzimos radicais livres. Mas o nosso organismo, ele tem ferramentas para suprir e para filtrar, limpar esses radicais livres. O que acontece é que com o estilo de vida moderno de hoje em dia, faz com que o nosso organismo produza radicais livres além do que o próprio organismo consegue filtrar, consegue dar conta de eliminar, certo? Então, radicais livres são produzidos no nosso organismo por processos internos, como a respiração, por exemplo, que já resulta, o resultado dela tem radicais livres, como, por exemplo, um carro, né? O carro ele usa combustível para se movimentar. E ele elimina a fumaça, o gás carbônico sai. É o resultado da queima do combustível que faz o carro se mover. Nós usamos o oxigênio. Esse oxigênio é processado no nosso organismo e ele gera um resíduo ali dentro que não sai. Então, como que o corpo lida com isso, né? A gente vai ver um pouquinho. E também existem fatores externos que causam esses radicais, é o aumento dos radicais livres no nosso organismo. Então, vamos ver um pouquinho sobre esses fatores? Vamos dar uma olhada? Aqui a gente vai assistir agora uma animação que vai mostrar. Falaremos sobre radicais livres. Diariamente, através de diversas reações metabólicas, os radicais livres são naturalmente produzidos. Eu vou fechar e vou entrar de novo. Já tinha testado, mas eu vou fechar e vou abrir de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Hoje falaremos sobre radicais livres. Diariamente, através de diversas reações metabólicas, os radicais livres são naturalmente produzidos pelo organismo humano para desempenhar diversas funções metabólicas, atuando principalmente no sistema imunológico. Estes são chamados de radicais livres de origem endógena.
Há também os radicais livres de origem exógena, que são originados a partir de fatores externos ao organismo, como poluição, radiação solar e outros tipos de radiação, consumo de tabaco e álcool e maus hábitos alimentares. O que acontece é que um radical livre, quando não encontra outro com o que se ligar, acaba atacando moléculas e células sadias Deixa para mim essa tela aí, esse vídeo. estáveis se transformam em novos radicais livres. Para se tornar estável novamente, essa molécula tenta roubar elétrons como forma de completar sua estrutura. Dessa forma, liga-se a outras moléculas, como por exemplo ao DNA, e podem prejudicar seu funcionamento normal. Aí começam a aparecer diversos tipos de problemas relacionados à oxidação celular, como as doenças degenerativas do envelhecimento, Parkinson, Alzheimer, entre outras. Temos diversas formas de combater os radicais livres, como por exemplo, banir o uso de cigarro, Mas só o áudio, Sharon, sem animação aí. evitar longa exposição ao sol e, essencialmente, adotar uma alimentação rica em antioxidantes, uma alimentação rica em vegetais. Ok, então eu vou tentar novamente, tá, gente? Eu vou colocar novamente porque é importante, tá? É bem importante. Agora tá aparecendo? Hoje falaremos sobre radicais livres. Diariamente, Eu através de vou diversas compartilhar reações metabólicas, novamente, que aí... os radicais livres são naturalmente produzidos pelo organismo humano para desempenhar diversas funções metabólicas, atuando principalmente no sistema imunológico. Estes são Agora chamados tá de radicais aparecendo? livres de origem endógena. Há também os radicais livres de origem, falaremos Sim, sobre radicalmente, sim. através de diversas reações metabólicas. Os radicais livres são Tá baixo naturalmente o som, podia estar mais alto. há diversas funções metabólicas, atuando principalmente no sistema imunológico. Estes são chamados de radicais livres de origem endógena. Há também os radicais livres de origem exógena, que são originados a partir de fatores externos ao organismo, como poluição, radiação solar e outros tipos de radiação, consumo de tabaco e álcool e maus hábitos alimentares. O que acontece é que um radical livre, quando não encontra outro com o que se ligar, acaba atacando moléculas e células sadias, que ao perderem o elétron que as mantinham estáveis, se transformam em novos radicais livres. Para se tornar estável novamente, essa molécula tenta roubar elétrons como forma de completar sua estrutura. Dessa forma, liga-se a outras moléculas, como por exemplo ao DNA, que podem prejudicar seu funcionamento normal. Aí começam a aparecer diversos tipos de problemas relacionados à oxidação celular, como as doenças degenerativas do envelhecimento, Parkinson, Alzheimer, entre outras. Temos diversas formas de combater os radicais livres, como por exemplo, banir o uso de cigarro, drogas e álcool, ingerir menos alimentos industrializados, evitar longa exposição ao sol e, essencialmente, adotar uma alimentação rica em antioxidantes, uma alimentação rica em vegetais, incluindo frutas, leguminosas, cereais e hortaliças. Podemos citar como exemplos de antioxidantes o beta-caroteno, precursor da vitamina A, presente em alguns alimentos como cenoura, abóbora, espinafre, melão, batata doce. Vitamina A, encontrada no fígado, no leite, no queijo, no bacalhau. Vitamina E, presente em óleos vegetais, nozes, castanhas e sementes. Vitamina C, encontrada na acerola, kiwi, limão, laranja, brócolis. Zinco, presente nas ostras, carne vermelha, amendoim, feijão, entre outros. Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, basta acessar o nosso site www.nutridiversidade.com.br e baixar. Isso, muito bem. Agora eu vou descompartilhar e compartilhar de novo, porque aquele esquema que eu fiz não deu muito certo, né? Então, vamos voltar aqui ao
Isso, muito bem. Então, como vocês viram aí no vídeo, teve uma explicação do que é um radical livre, certo? Então, as nossas células, elas vão sofrendo uma oxidação por conta de tudo aquilo ali que a gente viu, né? Então, assim, uma má alimentação, cigarro, bebida alcoólica, uma pessoa que não controla as emoções, então o estresse, né? O estresse também oxida, causa oxidação, causa radicais livres, né? O fato da gente não dormir direito, então, por exemplo, a exposição muito prolongada ao computador. Então, a vida moderna, ela faz com que a gente crie muitos radicais livres e causa um desequilíbrio no nosso organismo. Então, o que que acontece? A gente envelhecer é normal, mas adoecer não é normal. Então, a gente adoece por quê? Porque perde a capacidade de desoxidar. E essas, como vocês viram, aquelas moléculas que procuram aqueles átomos ali, que eles procuram se conectar, eles até acabam causando, se conectando com o nosso DNA, então modificando o nosso DNA. E é aí que começa a causar as doenças, né? Então, por exemplo, olha, nessa tela vocês podem ver as nossas células, né? A primeira aqui é a saudável, a do meio ela já está começando a se oxidar, e a terceira ela está totalmente oxidada já, bem doente, né? Então, como que a doença ela vai se instalando? Então, o normal seria, aqui no caso, uma pessoa que dorme bem, que come direitinho, né? Que é, por exemplo, não se expõe a agrotóxico, por exemplo, né? Então, uma pessoa saudável, com hábitos de vida saudáveis, né? E tem uma vida que cuida da Até toxicidade, de não ter a toxicidade. Alguém falou alguma coisa? tu vai compartilhar isso aí que você está falando? A gente não está Não vendo a está imagem. não tá compartilhada a tela? Poxa, achei que tivesse compartilhado. Achei que tivesse compartilhado a tela. Obrigada, Lucineide. Agora tá tudo bem? Estão enxergando agora a tela? Sim, agora sim. Então tá. Então aqui a gente está vendo os três tipos de células, né? Então, aqui eu já falei de uma pessoa saudável, e aqui começa então a oxidar. Por exemplo, não durmo direito, eu faço exercícios além da conta, tomo bebida alcoólica, e assim por diante, de acordo com o que a gente viu lá no vídeo. Então, nesse momento, quando a gente está aqui, ó, nesse estágio, é a hora realmente de fazer a mudança. Por quê? Porque no próximo estágio, a doença já se instalou. Então, às vezes, as pessoas acham que adoecer é normal. Por exemplo, na minha família, todo mundo sofre de diabetes, né? Todo mundo tem tal doença, então eu também vou ter, né? Então, a minha doença é genética, né? Então, as pessoas, elas dizem que isso é normal, mas não é normal. Não é normal. Então, o que que acontece? Devido ao excesso de radicais livres no nosso corpo, acontece como se a gente pode ver que parece que está enferrujando a célula, né? A primeira tá bonitinha, a do meio começou a enferrujar e a última aqui tá bem enferrujada. Então, quando tá aqui nesse último estágio, a doença já se instalou. Então, aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um Alzheimer, né? Pode ser uma artrite, pode ser uma artrose, né? Pode ser qualquer doença degenerativa, né? Então,
aonde que a gente precisa tomar a decisão, né? Enquanto a gente está aqui no meio ainda, que a gente não desenvolveu uma doença dessa, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, a gente precisa tomar atitudes para que a nossa vida melhore. Então, não tem como, no dia de hoje, nos dias de hoje, o nosso organismo se equilibrar sem a ajuda de um suplemento, sem a ajuda de um produto antioxidante. É aí que entra o Life Shot. O Life Shot foi criado exatamente para isso, para nos ajudar a não chegar ao ponto de desenvolver uma doença, de estar tão oxidado que já não tem mais volta, entendeu? Então, ele vai fazer com que o nosso organismo se equilibre, tá? Então, aqui a gente viu, ó, mudança de hábitos, cuidado com as emoções e o sono, são apenas 3 que eu, particularmente, acho mais necessária, assim, eh, de urgência, urgentíssima, né? Que a gente verifique e corrija na nossa vida. E a pirâmide do bem-estar da Terra, ela fala, né, desses hábitos saudáveis, né, de procurar uma digestão boa, uma nutrição boa, os exercícios físicos, né, o descanso, que é o sono e o controle do estresse, cuidado das emoções, reduzir a toxicidade, que é evitar estar ingerindo produtos que vai fazer mal para você, quer seja um creme que tenha petrolato, um shampoo, uma pasta de dente que faça mal, né? Procurar ter esse cuidado de usar um desodorante, por exemplo, mais natural. O autocuidado com a informação, procurar isso, né? Ir atrás, buscar essa informação que é muito importante, e o cuidado médico proativo. Tá sempre, não deixar para ir ao médico quando a doença está instalada, né? Procurar o médico para que você tenha saúde, não para cuidar da doença. Isso que é importante, tá bom? Agora, a gente vai falar dos ingredientes principais, os mais importantes primeiro, que são, né, que contém aqui o Life Shot, tá? Então, quais são os ingredientes principais? O frankincense, que são os óleos essenciais, que todo mundo aqui já sabe de como ele é importante para a função celular saudável. O tangerine, que trabalha no sistema imunológico, na digestão e no metabolismo, porque nós sabemos que o nosso intestino, nosso sistema digestivo, ele é responsável por 70% do funcionamento do nosso sistema imunológico, da nossa imunidade. É muito importante a gente cuidar do nosso intestino. O gengibre também trabalha junto com o tangerine, nesse cuidado do nosso intestino. Então, para que você tenha uma imunidade boa, o seu intestino tem que estar bom, certo? Então, olha só, aqui estão os 3 óleos essenciais que contém dentro do Life Shot. Frankincense, quando a gente lembra de frankincense, regeneração celular. O tangerina, a imunidade e o suporte na digestão. E o gengibre, que trabalha também, além disso, ele acelera o nosso metabolismo, além de cuidar da saúde do nosso intestino, tá? Aqui, eu trouxe alguns estudos científicos, vocês já estão acostumadas, né, a saber do poder dos óleos essenciais, mas eu trouxe e vou falar rapidamente. Nesse daqui é sobre o frankincense, que fala sobre a reprodução de células inflamatórias, onde as pessoas que utilizaram esse óleo tiveram uma redução drástica, né, dessa inflamação, tiveram uma regeneração celular, quanto em comparação ao grupo que não utilizou o óleo, né? Então, a gente sabe que a ciência mostra e comprova a eficácia dos óleos essenciais e tem inúmeros estudos científicos que falam disso, tá? Aqui vem falando sobre o tangerine, né? Então, esse estudo científico também comprova a ação do tangerine no intestino, tá? Na saúde intestinal, na microbiota intestinal, né? Então, nós sabemos que as coisas, né, os alimentos que a gente ingere, eles podem causar
uma permeabilidade intestinal, e isso daí faz com que a nossa, as coisas que a gente ingere, que deveriam ser eliminadas, né, que depois da digestão que deveriam ser eliminadas, elas podem passar as toxinas para a corrente sanguínea através dessa permeabilidade intestinal. Então, o tangerine melhora a condição da microbiota intestinal. Esse estudo mostra isso, basicamente. E o gengibre, um outro estudo científico que também fala da importância, na verdade, da atuação do gengibre na inflamação intestinal, tá? No combate à inflamação intestinal. Muito bem. Esse produto, astaxantina, depois da importância desses 3 óleos essenciais que contêm um Life Shot, a astaxantina é o que mais, vamos dizer assim, se ressalta, né, de importância no processo de combate aos radicais livres, tá? Então, a astaxantina, ele tem um poder antioxidante e anti-inflamatório. E ela evita, o que eu queria destacar dela, o mais importante aqui que eu acho, é que ela evita doenças neurodegenerativas. Então, ela protege as células do sistema nervoso. E eu queria falar alguma coisa aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui no próximo slide. Olha só, isso aqui eu vou ler, porque eu achei muito, muito importante, tá? Então, olha, na prática, dentro do organismo, a astaxantina, ela atua de 2 formas simultâneas, tá? Ela é hidrossolúvel e hipossolúvel. Hidrossolúvel é a questão da água, porque o nosso organismo, ele tem os 2 sistemas, hidrossolúvel e hipossolúvel, que é a gordura. Então, falando sobre a camada protetora da nossa célula, tá bom? Então, olha, essa dupla, ou seja, o fato dela atuar nessas duas esferas, hidro e hipo. Então, o que que acontece dentro do nosso organismo, né? Então, olha só, precisa de gordura para ser absorvida, tá? A astaxantina pode ser transportada pelo sangue através de lipoproteínas. Consegue se armazenar nos tecidos gordurosos. Tem a capacidade de se integrar nas membranas celulares, protegendo-as do estresse oxidativo de maneira abrangente, e pode ter uma distribuição mais ampla nos diferentes compartimentos do corpo devido à sua leve afinidade com a água. Então, ela é um antioxidante, um super antioxidante, que ela se conecta ali na membrana da célula, e além disso, ela tem a capacidade, quando a gente ingere o Life Shot, que contém astaxantina, ela tem a capacidade de ficar armazenada no nosso corpo. E quando o nosso organismo, então, acontece alguma coisa que a gente está desequilibrado de radical livre, o que que acontece? O nosso corpo libera. E ela está ali já presente. Então, a astaxantina é um dos produtos fantásticos, um dos ingredientes fantásticos que contém no Life Shot. Então, a gente já viu que a gente precisa de oxidante. Não tem como a gente ter um equilíbrio de radicais livres saudável no nosso organismo, para que a gente não desenvolva doença sem utilizar um antioxidante. E esse antioxidante, que é o Life Shot, é um antioxidante poderosíssimo, né? E nós temos ele na doTERRA, né? Então, isso é fantástico, tá? Isso aqui é um estudo científico do que eu acabei de falar sobre a astaxantina, tá? Que ela evita, né, previne doenças cardiovasculares, também atua no sistema imunológico, e fala também sobre a prevenção da catarata, certo? Então, agora a gente pode, então,
dizer que o Life Shot, o que que é o Life Shot, né? Se você fosse explicar para alguém, mas esse Life Shot aí é o quê? Gente, o Life Shot não é um suco, tá? Isso não é um suco. Ele é uma infusão de vitalidade, tá bom? Então, cada dose dele, de 66 ml, ele oferece o que há de melhor nas frutas vermelhas. Então, a gente pode dizer o que para a pessoa? Ele fortalece a imunidade, revitaliza as células e previne o envelhecimento. Então, a gente pode destacar isso, que tudo que tem aqui dentro faz isso, fortalece a imunidade, revitaliza as células e previne o envelhecimento. Então, o Life Shot é um suco? Não. É uma infusão de vitalidade. Ou seja, a gente pode até dizer que é um elixir de vitalidade, né? Muito bem. Então, tudo que está aqui na tela agora são os componentes do Life Shot, tá? Romã, cranberry, jabuticaba, ameixa, cereja, açaí, curcumina, psyllium, astaxantina e a graviola. Então, todos esses componentes, eles são antioxidantes, tá? Cada um tem uma particularidade, mas todos eles são antioxidantes. Então, eu vou destacar só um pouquinho de cada, não vou falar muita coisa, tá? A jabuticaba, ela, além de ser antioxidante, ela trabalha na pele, ossos e cartilagem. Então, ela ajuda na síntese de colágeno. A romã, uma particularidade dela é ser anti-inflamatória e contém vitamina C, certo? Trabalha no nosso sistema imune. A ameixa, o que que ela vai fazer? Ela já vai trabalhar, nos ajudar com relação à gordura do fígado, certo? Ao colesterol, diminuir, dar um apoio nesse sentido do colesterol e também ela atua como precursora da vitamina A, tá bom? A cereja. A cereja, ela vai atuar mais no sistema cardiovascular, certo? Além de ser um potente antioxidante. E também, um outro aspecto da cereja é a questão de trabalhar em intestino preso, então tem propriedades laxativas. O cranberry, o que que o cranberry faz? A gente, quando lembra de cranberry, a gente liga ele com problemas renais, né? De infecções urinárias, tá? Ele é muito utilizado nisso. E uma coisa que eu não sabia é a questão que contribui para a saúde bucal. A graviola, um ponto que eu gostaria de destacar aqui, e ela é muito usada, né, assim, de modo empírico, pelas pessoas que sofrem de câncer, principalmente o câncer de mama, e aqui, então, também está comprovando isso, que realmente já tem estudos científicos que mostram isso. Tomar uma água. O açaí, ele está ligado mais à energia e à fonte de vitamina E, e ele também retarda o envelhecimento. A cúrcuma, ligado mais ao anti-inflamatório, com a saúde óssea, né, de cartilagens e tudo mais. A cúrcuma, gente, ela tem. Nós temos o óleo essencial de cúrcuma. Só que a cúrcuma em pó, ela é muito importante também, porque ela tem a curcumina e o óleo essencial não tem. Então, em alguns países, a do Terra já tem o comprimidinho com a curcumina e o óleo essencial junto, mas no Brasil a gente não tem, mas nós temos no Life Shot. Psyllium. Psyllium é uma fibra e ele trabalha ali no intestino, tá? Ele vai ajudar o organismo a eliminar, a reduzir, na verdade, a absorção de gorduras e açúcares. Então, o Life Shot realmente é uma revolução, né? Em antioxidantes,
né? Ele é um escudo realmente celular, ele protege, né? As nossas células, né, dos radicais livres, equilibra o nosso organismo. Ele tem uma embalagem inovadora e toda a produção dele é sem contato manual, né? Totalmente automatizado. Ele vem nessa embalagem Tetra Pak, né? E realmente ele vem livre, né, de qualquer tipo de contaminação, porque ele é totalmente é, automatizado a produção dele, né, o envase. Muito bem. E aí, essa embalagem, gente, do Life Shot, ela dá uma embalagem, ela dá para 15 dias. E a gente toma cada dose 66 ml. Depois eu vou mostrar para vocês, assim que eu descompartilhar a tela, eu já mostro para vocês. E eu vou tomar um pouquinho aqui do meu, que eu já estou engasgadinha aqui, vai ser bom. Para a gente, então, recapitular, tá? Os benefícios do Light Shot, Life Shot. Espera só um pouquinho aqui que eu não estou aí. Vamos ver aqui se eu consigo descer. Isso, né? Então, olha, previne o estresse oxidativo, anti-age, apoia a saúde cognitiva, apoia a digestão saudável, é low carb, não tem açúcar adicionado, tá? 100% dos ingredientes naturais, zero colesterol, não possui glúten. Muito bem. Então, a gente vai falar agora com respeito ao investimento, né? O investimento inteligente que é tomar o Life Shot. Então, a gente sabe que a dose do Life Shot diária, no cálculo do preço normal dele, é R$ 9,53. Não sei se tem alguém bom de matemática aí. Fazer, quem comprou o Life Shot na promoção, né, pagou menos 45% na dose diária. Então, realmente, um produto desse capaz de nos dar uma saúde, não dar mais só anos de vida, mas anos de vida com saúde, porque as pessoas, a média dos estudos científicos dizem que os últimos 8 anos de vida que a gente tem, a gente passa cuidando da nossa saúde, né? Então, se a gente agir agora, mudar agora os nossos hábitos, colocar esse suplemento maravilhoso que é o Life Shot na nossa rotina, o que que vai acontecer? Nós vamos poder evitar desenvolver uma doença séria, né, uma doença degenerativa e poder viver com mais qualidade de vida, certo? Então, já existem, né, as pessoas já têm essa experiência de estar utilizando e estar sendo beneficiada com a ingestão do Life Shot, tá? Então, como que a gente vai usar? Eu vou descompartilhar aqui a tela. Só um minutinho, vou passar mais uma. Isso. Então, olha só, gente. Tá vendo esse copinho aqui? Eu medi certinho, tá? Até o risquinho, até esse risquinho, é uma dose É uma dose, não, é meia dose. Precisa tomar nesse copinho. Esse copinho aqui tem no Brasil inteiro, né? Pequenininho. Alguém conhece? Alguém já viu esse copinho por aí no mercado? Ou tem em casa? Pode falar para mim. Pode abrir o microfone e falar. Olha, são 2 doses, até o risquinho, dá 66 ml certinho, ó. Ele é um mini copo americano, né? Exato, tá vendo só? Né? Nessa Uhum. linhazinha aqui, tem que tomar de manhã, mas hoje, né, vou deixar ele para tomar aqui agora com vocês. Ele não ralinho, não, ele é bem grossinho, a consistência dele. E como a base dele é suco de maçã, e todas as frutas são frutas vermelhas e que
são docinhas, então ele é bem docinho, tem um sabor bem agradável mesmo, certo? Vocês conseguiram enxergar direitinho? Todo mundo enxergou? Que eu não estou vendo a Sim, carinha de vocês. Enxergaram direitinho? sim. Eu enxerguei bem. Tá certo. Vamos ver se eu consigo aqui voltar lá. Então, na tela aqui, né? Então, a gente usa o Life Shot assim. No caso desse copinho que eu mostrei para vocês, são 2 doses, né? Dois copinhos, 2 medidinhas dessa, para dar os 66 ml, tá bom? E agora é o seguinte. A Doterra, ela tem o programa Gênesis, né? Você adquire 2 Life Shot que dá para um mês, tá? E cada mês você vai ganhar um óleo essencial. Esse mês você está ganhando um guard. Então, na compra do pack, que vem 2 litros, você ganha um óleo essencial de 2,5 ml. E você pode, então, fazer uma coleção, né? Ganhar os óleos, cada mês o óleo diferente. Então, aqui está o valor, né, do pack, né, que é a quantidade para um mês. E aí, eu achei muito interessante isso aqui, que são as palavras-chave, né? Então, não lembre-se que ele não é um suco, ele é um elixir vital, né? Ele pode ser chamado aí de concentrado essencial, essência nutritiva, dose premium, infusão regeneradora, né? Então, realmente, o Life Shot, ele é um suplemento. Um suplemento, não, um super suplemento, né? Certo? Agora, gente, eu queria falar o seguinte: para quem sofre de diabetes, que faz controle glicêmico, fala com o nutricionista, fala com o seu médico, certo? Porque é importante, no caso do Life Shot, com relação às pessoas que fazem o controle glicêmico, tá sob essa supervisão do seu médico, para poder fazer o uso, certo? Então, gente, para concluir, tá? Então, a chave para se proteger do estresse oxidativo é adotar um estilo de vida que minimize a produção excessiva de radicais livres e que maximize a ingestão de antioxidantes através de uma dieta rica e variada e também do Life Shot, né? Porque, como a gente viu, não tem como fugir de um suplemento de um antioxidante de ingerir. Então, se a gente estiver fazendo isso, é como se a gente construísse um escudo forte e eficiente para nos proteger, né? Para proteger as nossas células dos ataques dos radicais livres, certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero, sinceramente, que vocês tenham tirado proveito desse conteúdo que eu tinha para passar. Tá bom? Eu vou interromper aqui, interromper a gravação. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser conversar, que quiser falar, pode, agora é o momento. Sharon, a Naneri gostaria de falar. Pode ficar à vontade, pode abrir o microfone e falar. Olha, você citou aí no final da nossa conversa que a pessoa que tem problema de diabetes precisa de uma orientação médica, né? Claro, o diabético ele precisa disso. Agora, eu tenho um familiar que é controlado, a diabetes dela é controlada. Quando a gente faz aquele exame do dedinho, ela está sempre assim, 199, 100, 102. Quando eu ganhei lá o Life Shot, lá na convenção que nós fizemos aqui, ou que vocês fizeram aqui no Rio, eu ganhei no sorteio lá. Aí tanto fez uso eu como ela. Eu não sabia que ela talvez não pudesse.
Não, Mas ela não teve reação estranha nenhuma no organismo, assim, de piora, entendeu? Tudo correu normal. então, porque é o seguinte, o meu marido também sofre de diabetes, o diabetes dele é controlado e ele faz uso do Life Shot e tá tudo bem, entendeu? Ah, Então, ótimo. isso daí, a empresa que colocou, é uma segurança para a pessoa, porque a gente sabe que nem todo mundo cuida direitinho, né? Então, inclusive, ele contém, por exemplo, a pessoa desenvolve uma diabetes também por diversos fatores, né? Pode até ser emocional, mas geralmente a pessoa já tem um organismo inflamado, cheio de radicais livres. Então, é, o Life Shot, ele atua, né, para desinflamar esse corpo, certo? Mas é muito importante que no caso, a gente sempre indica que no caso que a pessoa sofra de diabetes, converse com o médico, porque assim, a pessoa come, se ela tem uma diabetes controlada, toma remédio, ela vai comer um arroz, não vai? Ela vai comer um macarrão. Então, assim, ele é um alimento como esses. Mas se a pessoa não está controlando e toma o Life Shot, aí pode dar algum problema. Então, assim, lá no grupo, inclusive, hoje colocaram uma pergunta sobre a ferritina. Quem tem ferritina alta pode tomar o Life Shot? É o seguinte: então, em casos de doenças, de pessoas que têm uma doença séria, ela precisa sempre comunicar ao médico de qualquer coisa que ela vai fazer uso. Isso é normal. Porém, a ferritina, ela é, na verdade, um índice de inflamação, né? Então, quando a pessoa está com a ferritina alta, se ela não tiver um problema genético, é porque aquele corpo, para desenvolver uma ferritina alta, ele é um corpo inflamado. E o Life Shot, ele atua exatamente nessa circunstância de desinflamar. Mas a gente não pode indicar. Por quê? Porque as causas da ferritina, elas têm inúmeras causas. Então, assim, por que a pessoa está com a ferritina alta? Então, o médico ele vai precisar pedir exames para ver o motivo que a pessoa tem. Será que foi algum problema, né, de inflamação, uma gripe, uma infecção, né? Se é um problema genético, né? Se até o câncer mesmo, a pessoa que sofre de câncer, ela tem a ferritina alta. Então, o médico vai ter que fazer uma pesquisa bem abrangente. Então, por isso que a gente não indica, a gente diz assim: tem uma doença grave, tem uma doença séria, procure o médico. Certo, Ana Nery? Sim, meu bem, compreendido. Obrigada. De nada. E aí, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Fala, assim. Tem perguntas, foi ótimo, maravilhoso. Vamos tomar Life Shot, que a gente precisa dessa bebida antioxidante, anti-inflamatória. Eu amo. Então, eu queria saber de vocês se foi útil para que vocês possam falar para os seus clientes e explicar o que é o Life Shot. Eu queria saber isso de vocês. Não só para o cliente, né? Para a gente também. A Marília botou um joinha aqui. Sim, foi útil. Que Quando bom. terminar todo mundo, eu vou fazer uma pergunta, mas não tem nada a ver com isso aí, não. É uma dúvida lá da minha fisioterapia hoje, tá? Tá bom, tá certo. Lucineide, você precisa Pai, tomar Life Shot? Você precisa tomar Life Shot, Lucineide? certeza. Quem é que não precisa, né, diante de tantos radicais livres por aí? E a gente tem que prevenir, não vai esperar ficar doente para tratar, né, meu povo? Isso, Vamos usar para ontem. Life shot aí na veia. na veia. Gente, e aí eu queria falar assim com vocês, né? A Doterra fez uma coisa incrível, né? Espero que todos vocês tenham adquirido o Life Shot.
Mas se não adquiriram o Life Shot ainda, eu espero que essa informação que eu passei para vocês os ajude a ver a importância e também venha empreender conosco, né? Venha empreender do Terra. Eu comecei do Terra para consumir os produtos. Então, eu trabalhava, vendia para os parentes, para os amigos, para os alunos, para as pessoas que eu conhecia, para que eu pudesse, então, ter os meus produtos. Então, eu comecei fazendo isso, né? Então, você pode empreender com Doterra para você poder ter os seus produtos em primeiro lugar. E depois você vai pegar o jeito, né? E vai poder até ter uma segunda renda, né? Uma segunda renda e, quem sabe, até uma renda principal. Não é isso, dona Iraci? Acho que a Iraci já não está mais aqui, né? Então, tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Desculpa a demora aí no começo, que eu demorei para começar, mas foi um prazer. Eu queria tirar uma foto com vocês. Se vocês puderem abrir a câmera um pouquinho, quem puder, né? Vai ser muito bom tirar uma fotinho aí com vocês. A Marília não pode, né? Ah, abriu, Marília. Muito bem. A Joelma está Abre um na pouquinho. escuridão. Tô Cadê com o a meu Gleice? bonequinho em cima, mas não tem, não tem problema, não. É, Vida, eu cadê esse tenho que povo? mudar aqui para aparecer todo mundo, porque no meu computador não tá. No seu tá aparecendo? Deixa eu ver aqui. Aqui no celular dá para tirar print, né? Então, você consegue aparecer todo mundo aí no celular? Tem o quê? 5 comigo aberto, né? Então Pode, vamos alguém lá. paga para mais aí, pelo menos umas 3, 4 vagas. Vamos nós. Luciana, cadê a Luciana? Tô com saudade de ver essa carinha da Luciana, mas vamos lá, vamos lá. Abri, abri. Ah, Luciana, que linda! Eu tô vendo só sua mesa, eu acho. Tá virado, ué. Ai, ai. Então vamos lá. Tô, Deixa eu desvirar a câmera. Vai, Luciana. tô tentando aqui. O negócio não vai, ué. Vira o Cadê? celular. Como que tá aí? Deve tá na selfie. Não Toca tem. na tem uma setinha aí na câmera para virar. Uma setinha Virou? redondinha. Não. Não, também. Uai, eu toquei, E Lucineide, no não foi. celular para você. Bota ele assim, ó. Vira, vai para frente dele, então, você. Cadê eu, gente? Tá atrasando mais ainda. O negócio aqui não vai, não. Não. Vira as costas do celular pro seu lado. Inverte Ó. ele. Inverte. Muito bom, isso aí. Vou bater, hein? Peraí. 1, 2, 3 e já. Sorriso aí, Josefa. Foi. Ah, eu quero até ver que jeito que eu fiquei nessa foto, né? Porque eu não tô vendo nada. Deixa eu perguntar rapidinho antes que fecha. Hoje na fisioterapia, o menino perguntou se eu levei uma pomada anti-inflamatória. Eu falei, não, e porque eu não uso comprar pomada alguma, né? A pomada que eu uso é a Deep Blue. A Deep Blue serviria para levar para passar aquele massageador lá? Com certeza. Com Ah, tá. certeza. Então Ela tá é bom. perfeita, ela é perfeita. Inclusive, eu fui fazer uma massagem de liberação miofacial, né? Por conta do meu braço, né? Que eu tô fazendo na fisioterapia, que eu operei. E a Uhum. fisioterapeuta falou que a Deep Blue é a melhor pomada para se passar nesses casos de massagem. É porque falou que tinha que ser anti-inflamatória, né? Por isso que eu perguntei. É, inclusive depois você já vai vender logo umas 3, 4 para ele. Que tem de gente lá ruim das inflamações, não está no gibi.
Então tá bom. Exatamente, exatamente. Fica tranquila que ela é mais do que anti-inflamatória. Então tá bom. Obrigada pela Gente, informação. muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Pelo seu Sharon, tempo. Fiquei muito feliz. Oi? Quem falou, posso... Sharon? Ana Neve, Oi, Ana. eu faço uso muito da Deep Blue, a pomada, né? Aí eu fiquei pensando, e o Piquitito, o Tinininho? Eu vou usar ele para quê? Então, é o seguinte, Quer dizer, você vai viajar, né? Você vai viajar? Aí tá. você coloca na bolsa. Aí você deixa ela na bolsa, porque a gente nunca sabe, né? Na hora que vai precisar. Eu, Não, é eu, o eu olhinho. só vou dar um É o... exemplo. Ó, pequenininha, né? É para você, Não, o é tipo... olhinho. O olhinho, que tem o olhinho de 5 Ah, de... eu pensei que era aquela a pomada de Blue, né? Não, Não, o óleo você precisa diluir no... É carregador? a diferença da Deep Blue pro óleo é que a Deep Blue ela tem a base e tem a cânfora. E o óleo não tem. Mas para dor, você só diluir no óleo de coco fracionado. E se você quiser colocar também um pouco de copaíba e fazer um mix e deixar num rolon e colocar dentro da bolsa também é perfeito. Tá? Serve, o meu marido ele usa Ah, para dor de cabeça, de Blue. entendi. O óleo de Blue diluído Aham, no óleo de uhum, coco ele usa para dor de cabeça. Quando ele está muito tenso no entendi. trabalho, Ah, ele já ótimo. usa. Então, ele já deixa ali preparado. Ele particularmente, gosta mais do óleo com óleo, as Aham. gotinhas do que a pomada. Entendeu? Ele gosta mais. Ah, legal. Porque com óleo você pode fazer ele mais potente, menos potente, né? Você pode já ir controlando. Ótimo, obrigada. De nada. Muito bem, Então gente. tá E é bom. isso aí. Né? Então, vamos nos despedir. Tchau, tchau. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, boa noite. Boa noite a Sim. todos. Boa noite, boa noite. Tchau, Boa tchau. Obrigada. noite. Tchau. Isso.